Mapas apresenta aula 11, COP30 e poesia na Academia Brasileira de Letras. Vem conferir. Pessoal de Mapas da UFRJ, sou o professor Zé Otávio e nós fizemos uma aula aqui na Academia Brasileira de Letras com o Krenak, com a Marina Silva, ministra, né, falando sobre a COP, sobre tudo que está acontecendo no nosso planeta, uma aula muito bonita. E também tem a participação do grande poeta, talvez o maior poeta da língua portuguesa hoje, Carlos Nejar, e seu filho Carpinejar, Fabrício Carpinejar, Carlos Nejar. Eu comecei a ler muito criança o Nejar, e eu me emociono. Ele fala poesias, essa aula tá linda, pessoal, e tem um depoimento para vocês do grande Fabrício Carpinejar. A Marina também fala com vocês, que nós estamos juntos e misturados, pessoal, nessa aula de mapas. Assistam a aula de mapas da UFRJ! Esse é um momento muito importante em que as diferentes contribuições da sociedade vão ajudar a que a gente possa fazer com que a COP30 possa ser a COP da verdade, como diz o presidente Lula, mas, sobretudo, COP da implementação dos acordos que já foram firmados e até agora não foram cumpridos. E uma grande contribuição vem da ciência, não apenas da ciência moderna, dos postulados denotativos de certo e errado, mas também da ciência ancestral dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. É a ciência que tem reafirmado que não pode ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. São os economistas comprometidos com a justiça climática que têm dito que não é 100 bilhões, 300 bilhões de dólares. É 1,3 trilhão para que se possa fazer uma transição justa. Então, ter alunos comprometidos com a agenda da transformação, da adaptação, da mitigação é fundamental. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Então acho que a COP30, a exemplo de outras COPs, ela tem um desafio enorme. Primeiro é o desafio do próprio contexto climático, que hoje já não é mais diagnóstico, nem é de uma estação. É a realidade em 3 dimensões, vivendo não mais a urgência climática, mas a emergência climática, configurado nos eventos que todos acompanhamos aqui, que vai do Rio Grande do Sul aos incêndios no Brasil e no mundo, nas ondas de calor, que estão ceifando 500 mil vidas por ano, e isso é subnotificado. As guerras que nos deixam todos aterrorizados, com justa razão, são cerca de 260 mil vidas perdidas, a África, a faixa de Gaza e o que está acontecendo na Ucrânia. 260 mil vidas. Só a onda de calor, subnotificado, 500 mil vidas perdidas por ano. Só que com uma diferença. No caso das guerras, a gente tem contra quem se indignar diretamente. No caso da mudança do clima, é uma responsabilidade difusa que parece que a gente não consegue responsabilizar assim tão facilmente, ainda que a gente saiba quem são os principais responsáveis, que é a emissão de CO2 por queima de carvão, petróleo, gás, desmatamento, enfim, e outros gases. Tudo que está mandatado tem que ser feito. Mas se a gente faz apenas o que está mandatado, como diziam os nossos pais, grandes coisas, você está fazendo o que é para fazer. Né? Então, qual é o pulo do gato? Eu diria que o pulo do gato está nas adicionalidades. E quais são as adicionalidades? É olhar para o que está em jogo. E o que está em jogo é o multilateralismo climático. Se nós não formos capazes de dar uma perspectiva, quando eu digo nós, não é o Brasil. Não vamos nos esquecer que o país sede, ele é só o país sede com uma liderança específica. Mas são 195 países que, por consenso, têm que deliberar o que vamos fazer. Gente, é de uma complexidade. Se a gente for inventar de criar um consenso aqui nessa sala, pelo amor de Deus. Agora, imagina 195 países nesse contexto geopolítico tão difícil. Então, a COP da implementação. E eu vou parar para eu poder falar e depois a gente retomar. Mas o que foi decidido? Vamos pegar uma COP, né? A COP 28. Alguém dava alguma coisa assim, vai sair muita coisa da COP 28? No coração do petróleo? De Dubai, né? Em Dubai. No coração do petróleo, a maioria achava que não. E, por incrível que pareça, no olho do furacão, nós decidimos que iríamos ter um fundo para perdas e dano.
E até já foi feito um primeiro aporte de recursos, que é da ordem de 600 milhões de dólares, para aqueles países que vivem já a desgraça mesmo das emergências climáticas, de que nós não deveríamos ultrapassar o que a ciência dizia, 1,5 de temperatura da Terra, de que nós teríamos que viabilizar os meios necessários de implementação, e os economistas, como Nicolas Stern, colocou a agenda de que não era 100 bilhões, ou 200, ou 300, é 1,3 trilhão por ano, é o mínimo. E isso foi uma contribuição de fora para dentro da COP, certo? E decidimos também que nós teremos que triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e a transição para o fim de combustível fóssil. Isso foi a COP28. Um jornalista daqueles bem... Depois do resultado da COP, ele ligou e disse, como é que a gente faz para criticar? Como é que a gente faz para criticar? Agora eu vou dizer uma coisa. Sabe aquelas festas que a gente vai e fica bem animado? E depois, quando vem um colega inconveniente que quer recordar você da animação toda, aí você sai se escondendo. É como foi a COP28, porque a sensação que eu tenho é que agora as pessoas não querem lembrar da animação. Mas nós temos que fazer com que ela prevaleça. Se formos capazes de dar uma perspectiva para implementar o que foi decidido, isso é uma boa sinalização. Porque fazer a transição para o fim de combustível fóssil é dizer que não basta triplicar, não basta duplicar, é preciso descomissionar a produção e o consumo de carvão, de petróleo e de gás. Isso é muito necessário, é fundamental, é a raiz de tudo. Na minha perspectiva, se isso não for feito, a gente pode entrar em erosão do multilateralismo climático, porque o que nós vamos fazer? 33 anos rodando em torno da saia, assim, e samba no pé que é bom não tem. Então, já estamos vivendo sobre a emergência climática. Para além da agenda de ação, para além da mobilização, para além de tudo, é aquela história, né? O sábado é para o homem, não é o homem para o sábado. Toda essa estrutura, toda essa necessidade, todos esses investimentos têm uma razão de ser. Tem que ser para ter um bom resultado na substância e na negociação. Além, claro, de poder viabilizar condições necessárias. E aí a gente pode falar de infraestrutura, que eu estou ávida para falar de substância, porque o tempo todo a gente só fala de colchão, de beliche, de não sei o quê. E é necessário, certo? É necessário. Mas tudo isso é para que a gente tenha a COP para tomar as decisões em termos de substância. Muito obrigado, Miriam. Gratidão por essa licença toda. Se todas as senhoras e senhores me autorizarem, eu vou chamar a minha amiga de Marina. Porque às vezes a gente está numa situação institucional, assim, para a ministra. Eu tive a coincidência, a confluência histórica de ter convivido com a minha amiga quando ela estava abraçando árvores. Então, o nosso Augusto dos Anjos, né, ele está em casa, abraçando árvores. Então, abraçamos árvores, abraçar árvores. Esse abraçamento de árvores, ele passou por um aprendizado mútuo nosso com o nosso querido Chico Mendes. O Chico Mendes era uma entidade tão abrangente que ele não precisava explicar nada para a gente. Ele chegou uma vez da Europa, ele tinha recebido aquele Global 500, e aí eu fui me encontrar com ele. Eu pensei assim, acho que ele vai me contar o que aconteceu. Ele me deu um abraço e pronto. Aí eu entendi tudo. Pronto. Ouvindo esse repórter de uma ministra nossa, com a tarefa monumental de traduzir esse tema para os comuns, eu fico olhando e falando, nossa, mas que árvore grande que a Marina está tendo que abraçar. Porque se a gente for projetar uma imagem disso, é o globo, é o planeta. É o planeta, é a Terra. Ela está aqui nos falando do encontro dela com esse imenso espaço que é o planeta, a Terra. Com milhões de pessoas enfiadas aí dentro. Com suas mais pirantes ideias. Com as mais extravagantes noções de mundo. Alguns, inclusive, achando que esse mundo já deu. Ameaçando uns aos outros, quem vai dar o primeiro tiro. Um sujeito arrogante manda mísseis e drones e porcaria para todo lado e ninguém mede quanto carbono esse negócio produz. O painel do clima, ele diz quanto que um gato ou um pato emitem de
CO2. Mas o painel do clima não diz quanto um míssil emite de CO2. A gente joga míssil para o espaço como se fosse fogueira de São João, festa junina do Nordeste, e ninguém conta. Que cinismo é esse que permite, mesmo os relatórios científicos, omitir que as guerras estão acabando com o planeta? Por que nós somos capazes de nos iludir com um discurso socioambiental em que existe que há alguma coisa do comportamento dessa comunidade de humanos que produzem a sua subsistência que precisa ser mudada enquanto nós continuamos fazendo guerras? Quem será que está convencendo a gente disso? Será que são os países ricos que saíram do Acordo de Paris? Como que a gente vai implementar alguma coisa se os caras que têm a grana estão fugindo do cassino? Eles saíram pelo fundo do cassino, fugiram. E agora tem uma conta no cassino. E a conta do cassino ninguém quer pagar. Os Estados Unidos não quer pagar, a Europa não quer pagar. Talvez a China tope fazer um investimento. Esses fundos, ministro, esses fundos, será que eles não estão se tornando uma espécie de uma droga pesada em que o sistema de governança se viciou em fundos? Porque quando a gente criou o Fundo Amazônia, foi anunciado que a gente tinha um Fundo Amazônia e que agora a gente ia segurar a onda. Aí depois a gente criou outros fundos. Mais recentemente eu soube da possibilidade de fundos europeus apoiando a criação de novos espaços, novos modelos de conservação. O rei Charles, que era príncipe, e agora ele é rei, as coisas acontecem assim. O cara é príncipe, daqui a pouco vira rei. E às vezes ele nem tem tempo de saber o que ele está fazendo. Aí ele fez uma reunião na residência de campo dele e convidou Davi Yanomami, o Carlos Nobre, o Antônio Nobre, e eu também. Aí estamos lá. E aí o rei disse que vai ter mais um fundo. Eu falei, nós vamos acabar caindo tão fundo que a gente não volta para lugar nenhum. A economia, esse discurso tudo, é para contar para nós todos que eu estou convencido de que a economia governa o mundo. A economia no sentido financeiro. O sistema global financeiro governa o mundo. Uma ex-ministra, aquela senhora que recebeu o Nobel em 2022, lá da Ucrânia, uma senhora que recebeu o Nobel da Paz em 2022. Sabemos quem foi a pessoa que recebeu o Nobel da Paz em 2022? Alguém de nós sabe quem foi essa senhora? Essa senhora está no Brasil. Deu entrevista outro dia e disse horrorizada de que o sistema de governança global está se desfazendo, quer dizer, liquidificando. Se o sistema de governança global está líquido, se nós estamos vivendo guerras, será que tem mesmo consistência a gente discutir acordos que a gente sabe a priori que vão ser traídos? Eu queria perguntar isso, porque eu acho que essa pergunta é mais consequente do que perguntar se a COP vai dar certo. Ótimo, a gente podia fazer a melhor conferência do clima do planeta sem os Estados Unidos, sem outros sabotadores ricos, e depois a gente tentar dar conta de cumprir os compromissos, porque os sabotadores ricos não virão, mas eles vão ficar do outro lado de fora, jogando bomba. Esse é um comentário da declaração de que a gente está interessado em pensar o conteúdo, não em pensar na logística, na infraestrutura que fica se exigindo. Eu, na verdade, não quero questionar a infraestrutura da COP30, porque eu acho que não é importante isso. Com boa vontade, a gente faria uma conferência até no deserto, sem nada, só com água. Todo mundo tem água, bebe água no deserto, faz a conferência. Quando o importante da conferência é a logística, é porque a conferência não tem importância. Como é que a gente faz um negócio desse? Encadeia todas as ações a partir das palavras. Você, ao ler o Nejar, é como se estivesse tentando não dormir. Ele cria fábulas, uma dentro da outra, encaixadas. Nejar, ele quer a mobilidade poética. Ele quer um movimento. Ele quer estar sempre indo. Não há nunca um destino a se chegar. Não há nunca um ponto de partida. Quem é mais estudioso da obra do meu pai, o poema já começa do meio. Ele não quer terminar. Ele criou o seu próprio gênero. E é um gênero que tem muito parentesco de Jorge de Lima, que é escrever durante a febre, para a unidade do poema. Eu fico, e sempre pergunto para o meu pai,
você terminou um livro ou está a continuar um outro. Talvez teremos essa consciência aguda quando tivermos a obra completa do Nejar. Se tirássemos os títulos, se tirássemos as delimitações, Nejar construiu a sua arca de Noé, a sua Bíblia, a sua tábua, os seus mandamentos. Eu nem sabia direito o que eu estava escrevendo, porque a poesia andava na minha frente. Depois, hoje, lógico, a poesia vai se acostumando comigo e eu me acostumando com ela. E esse poema é de um livro chamado Livro de Siobion, que, aliás, nós ainda pretendemos, Vanessa, Gerbele e eu, recitar lá no MAN, com o apoio dos meus amigos Anali e o Júlio Leves, que estão aqui. Os homens eram sombrios, esfinges de solidão. Os homens eram sombrios, quiseram tecer de sonhos a água verde dos rios. Os homens eram amargos, quiseram compor o cisne das águas verdes dos lagos. Os homens eram ardentes, como tochas de amaranto. Sobre o rosto do poente deixaram rosas de branco. Eram terríveis, terríveis, contra o céu do esquecimento. Lançavam gumes de fogo e adormeciam no vento. Os homens eram de vento, de um vento predestinado. Braços de ferro no tempo, entre o presente e o passado. Os homens eram ferozes como estrelas de ambição. Mas no tempo primavera, se primavera chegasse, eram brandos como espuma, eram virgens como espada, eram suaves, suaves como aves de abandono. Os homens eram de estrelas soprando sobre o canal. Não era estrela de noite, mas estrela de metal. Os homens eram de estrela e não podiam sustê-la. Os homens eram de treva, fizeram-se escravos dela. Os homens eram remotos no grande túnel de pedra. Nem alga, nem alfazemas, nem junco, nem girassol. Floração ali não medra, longe da terra do sol. Floração ali não medra. Tudo que nasce é de pedra. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem, mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra na eternidade de pedra. Um sol compreendeu o homem. Era fogoso e de pedra. Menino não como os outros. Menino feito de pedra. Braços, só braços e mãos na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram? Com seu destino de pedra. Que procuravam os homens na eternidade de pedra? Eram hálitos de aurora, luz florescendo caverna, eram só pedra. Talvez fonte, vento, vento, folhagem sobre montanha, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças, relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Ossos ocultos no sono, barcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar. Eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra. Os homens eram de pedra, na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mas pedra, os homens eram pedras. Lábios de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Ventre de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Noite de pedra, mas pedra, os homens eram pedras. Os homens eram pedras, os homens eram as pedras.